convidados que vão comentar este assunto. O João Garcia, sempre com a gente, boa tarde. Você fica me olhando como se eu fosse um mentiroso, é isso? Não, eu não faço Quase isso que tu contigo. disse isso, assim, com o comentarista, esse mentiroso aqui, quando isso é mentira, não tem problema. Olha, os comentaristas vão se sentir ofendidos. Tu já mentiu ou não? Depois a gente conta, Tá né? bom. Depois a gente fala sobre isso. Carmen Flores, boa tarde. Boa tudo bem? tarde. Quem não mentiu alguma vez, né, Garcia? Denise Aertes, psicóloga. Eu sou médica. Médica, Médica, perdão. Pedagoga. Médica pedagoga. Eu não sei falar sobre mentira, eu tenho muito pouca familiaridade com o tema. Eu nunca menti, então... Bom, então... Eu vou me esforçar hoje. Vamos tentar, Vou né? me esforçar. Aqui Falar nunca teoricamente ninguém sobre o assunto. Teoricamente. Nunca ninguém mentiu. Teórica, não. Em tese. Em tese. Hipoteticamente, Em doutora tese, isso. Denise, vamos lá, Hipoteticamente então. falaremos sobre a mentira. Assim. Uma mentirinha, Uma não tem mentira- problema. Olha, depende para quem. Uma mentirinha para si é muito ruim. O sujeito que mente para si próprio é muito ruim. Uma mentirinha para o outro, dependendo da nossa intenção e o quanto nós estamos atentos ao que acontece dentro de nós, pode não trazer problema nenhum, ou pode trazer um problemão. Por isso que quem mente precisa estar muito atento ao que quer com a sua mentira. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para a rua. Vanessa Pires está no centro de Porto Alegre. Está com algumas pessoas ali. Olha, isso, chama, vem para cá. Se o Vinogrão estivesse aqui, venha, chama ele. E aí, Vanessa, tem muito mentiroso por aí, será? Vamos ver. Ih, tá ruim. Tem um trem aí passando. Isso é uma Vanessa. pegadinha, Toma na verdade. cuidado, né? há pouco estavam falando de trem Como é aqui. 1º de abril, vamos É uma esperar pegadinha, ela tá resolver bem. esse problema lá, doutora Denise. Continue falando o que a senhora estava falando. Então, a gente vive numa sociedade que acaba olhando a mentira numa perspectiva moral. A mentira é certo ou a mentira é errado? Esse tipo de discussão não nos leva a lugar nenhum. A nossa proposta é que a gente reflita sobre a mentira numa perspectiva da saúde. É bom para o sujeito que mente mentir? E aí, então, é aquela resposta para a maioria das perguntas. Depende. Depende o que se quer com a mentira. Quantas vezes nós dizemos mentiras para nós para não tomar contato com uma situação difícil, dolorosa? Fugir da realidade. Fugir da realidade. Eu gosto do João. E se eu me sinto magoada com o João, aquela dor que eu sinto da mágoa, eu posso dizer... o João não é uma pessoa importante para mim, eu nem estou magoada. Essa é uma mentira boa. Essa é uma Essa é uma mentira bem social e bem comum. E pior que a pessoa faz consigo. Exatamente. Sim, consigo mesmo. Eu não quero sofrer. É aquela dor. Eu prefiro dizer que tô nem aí. Sim. Mas na realidade tu tá mentindo para ti mesmo, né? Tu tá muito aí. Tá muito O Goebbels, que foi o grande pensador da publicidade, da comunicação e da publicidade de Hitler, ele cunhou a expressão de que o partido nazista mentia muito, né, para o povo alemão. E ele disse que mentir repetidamente acaba se transformando numa verdade. Mas a Denise como terapeuta, há uma figura que mente e acaba acreditando na mentira. Comigo já aconteceu, um colega que eu estava junto na hora da mentira e alguns anos depois ele dizia que era verdade, passei eu por mentiroso. Então, vamos voltar lá com a Vanessa, que agora ela deixou de pegadinha, vai conversar com a gente. Vamos lá, Vanessa. Vamos ver. Olá, Fernando. Olá, João. Voltamos, então, ao vivo a falar aqui do Largo Glênio Pérez, no Centro Histórico de Porto Alegre, para a gente achar alguns mentirosos nesse 1º de abril. Eu encontrei, pelo menos, o João Vitor de Almeida, que é estudante. Ele disse que já pregou algumas mentiras nesse dia. É isso mesmo? Certamente, né? É sempre bom aproveitar esse dia para... aproveitar o dia para pegar algumas peças, né? É o dia perfeito, né? Hoje, por exemplo, qual peça tu pregaria em alguém? Certamente no trabalho, quando eu chegar hoje, eu vou fazer alguma coisa para alguém assim, bem... o trânsito estava tranquilo, ou algo assim, que é impossível, né? Ou seja, se você trabalha com o João, presta bem atenção, viu? Daqui a pouco ele está chegando aí. A Gabriela, por exemplo, ela não gosta de mentiras. Por que, Gabriela? Não acho legal. Eu acho interessante essa brincadeira e tal. E como tu falou, omitir, né? Então vamos omitir algumas coisas, eu acho bem interessante também. Mas dá pra brincar, claro, né? Já vou falar pra minha mãe, eu tô indo pra Patagônia
e vou ficar por lá um tempo, depois eu volto. Isso é 1º de abril ou é omissão? 1º de abril, é 1º de abril. Então tá. Não é omissão. E existe alguma mentirinha do bem em alguma situação, por acaso? Ah, tem coisas que a gente não deve falar, né? Por exemplo, eu já fui vendedora de loja. Tu olha a roupa da pessoa, não ficou tão legal, tu diz, eu tenho essa que vai ficar melhor. Não vai dizer que ficou horroroso, né? Então tem coisas que são do bem mesmo. São técnicas também. Isso aí. Ok, por enquanto são essas as participações aqui. Fernanda Garcia? Tá bom, Vanessa. Daqui a pouquinho eu quero que a Carmen comente isso que ela falou, tá bom, Carmen, da vendedora. Mas o Garcia queria saber aquela história de... É o mentiroso que falar mente e tanto que acredita na mentira. A Carmen tinha dito antes que muitas vezes a gente cria uma ilusão, cria uma fantasia. E de tanto nós tentarmos fugir do contato com a nossa realidade, nós acabamos de fato acreditando naquela versão que nós criamos. Esse sujeito que tende a ficar criando versões fantasiosas da sua vida, ele vai perdendo a conexão consigo e ele entra num processo de adoecimento. A gente vê muito isso nas famílias e com filhos adolescentes. E a consequência disso? Para o sujeito é muito ruim porque ele não se habitua a falar e a negociar o que ele deseja. Então, para o filho, muitas vezes é mais fácil fazer uma mentirinha, inventar uma história, do que um enfrentamento do pai e a mãe e de negociar com esses pais e de dizer que ele tem um jeito que ele deseja viver. E esse jeito precisa ser negociado com seus pais. E eu acho que a pior coisa que acontece nesses casos com a criança, com o adolescente, é quando ele quer sair daquela mentira. Ele sofre muito com isso, né, doutor? Ele realmente não quer mais mentir para o pai, a mãe ou para os amigos, mas ele criou aquela... E como é que eu saio? Como é que eu conto a verdade agora? Eu acho que isso é um grande dilema, né? Agora, eu tenho com relação à mentira, né? Alguns se defendem com a Bíblia. Tem no livro de João, capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Eu já fiz muita pegada com o evangélico assim. O cara está mentindo, eu digo, olha, João 8,44. Mas aí o mentiroso só serve se ele for um mentiroso culto, ou pelo menos informado. Agora tivemos aí, Fernanda, tem um livro VIPs do Marcelo, aquele mentiroso que está preso, que mentiu que era dono da Gol, parece que e qualquer coisa assim. Filho do dono. Mentiu que era filho do dono, né? Aquilo o cara aplicou um monte de mentira, né? Porque, na verdade, o golpe é uma mentira, né? O golpe é uma mentira. E aí, como identificar, assim, tu estás conversando com um mentiroso, ele te emite sinais, qual é a percepção que se pode ter? Depende do mentiroso. Tem pessoas que se habituaram tanto a mentir que elas mentem e nós não vamos nunca ter É um mentiroso ideia. profissional. É um mentiroso profissional, é uma pessoa que já vive na mentira. A mentira, como ela provoca nas pessoas que não usam da mentira o tempo inteiro um estresse, a pessoa dá sinais físicos da mentira. Ela fica mais suando, ela fica mais agitada, ela tem dificuldade de olhar com quem ela está falando. Então, nós percebemos no mentiroso sintomas de ansiedade. E o mentiroso pouco experiente, ele inventa uma história toda rebuscada. O mentiroso formado, PhD em mentira, ele sabe que... Engana até a máquina. Sugestão, se você deseja ser um Ai, excelente ai, ai. Atenção, mentiroso, gente, olha aí, ó. histórias curtas. Mentiras compridas são difíceis de a gente manter. Porque não consegue repetir. Não consegue com os repetir. mesmos detalhes. Historinha curta, poucos detalhes, assim, bastante tranquilidade. Denise, então o popular tem razão. A mentira tem a perna curta, por isso que ela tem que ser curta, porque... Bem curta para alcançar o tamanho da perna, né? No mínimo. No mínimo. Mas tem alguma coisa que a gente possa identificar, além de não conseguir repetir a mesma história? Pisca muito, Fisicamente. olha para cima, olha para baixo. Isso, fisicamente é falta de contato com quem está Visual. falando. Contato visual, a tendência de buscar o resto da história que faltou. Então, olhando para cima. Isso, e tem uma direção do olhar que é direção contrária
do lado dominante. Mas é que também nós não sabemos se a pessoa é dessa ou se a pessoa é canhota. Então, quando nós vamos contar uma história, a gente olha para cima para buscar na nossa memória pedaços da nossa história verdadeira. Quando a gente está mentindo, a gente olha para o outro lado, que é o lado da invenção. Mas como quem fala com o outro não sabe se é destro ou se é canhoto, é muito sofisticado isso. Mas existem profissionais experientes na detecção de mentira. A gente tem mais 2 minutinhos para terminar esse assunto. A Janaína de Canoas está falando aqui, pedindo para falar um pouquinho mais sobre a diferença entre mentir e omitir, já que ela teve uma briga muito grande com o marido porque ela tinha omitido, não sei o quê. Tinha omitido. Isso. E para ele, omissão é mentira. Janaína, você é Janaína? Janaína. É maravilhosa. A omissão não é uma falta de verdade. Na omissão, nós simplesmente escolhemos não oferecer para o outro um pedaço da verdade que nos interessa. Mentir é criar uma situação de falsidade. Então, no meu ponto de vista, é bem diferente. Marido da Janaína, fique com essa moça, ela não é uma mentirosa. E olha só, tem ensinamentos para uma mentira, como é que é, Cris? Mentira saudável? A mentira boa, dizem. A mentira boa. Branca. A Vanessa Pires está com alguém lá no centro de Porto Alegre que sabe o que é uma mentira boa, uma mentira saudável, vai dar uma receita. Atenção, você de casa, tem a receita da mentira boa. Então, Fernanda, eu estou aqui agora com o Fabrício e com a Jéssica, que são recuperadores de crédito. E eles vão falar um pouquinho pra gente sobre o dia da mentira. Tu consegue identificar quando alguém está mentindo para ti, Fabrício? Consigo, é fácil. Pela expressão do rosto, sabe? Pela expressão, pelos gestos. Muitas vezes os mentirosos não olham olho a olho. Aí eles ficam abaixando a cabeça, disfarçando. E também a gente tem que ser esperto, tem que ser muito atento em relação a também pesquisar com outras pessoas, né? Perguntar com os mais próximos se realmente é verdade ou não. Jéssica, quando é que uma mentira é aceita? Quando é que a gente pode aceitar ela? Quando se for para o bem, no sentido que tu tá caminhando num local e tá com uma criança pequena e tá vendo um assalto ali, o que tá acontecendo? Não, tá levando o moço para passear. As mentiras assim com não muita... Muito grau de maldade. Muito grau de maldade para não ver uma criança de 5 anos já sabendo como o mundo é hoje. Um adulto, a gente pode mentir também aceitavelmente? Aceitavelmente, creio que sim, mas não é o correto, né? Mas tem situações na vida que uma mentirinha é bom, com certeza. Tá aí, então. João, Fernanda. Obrigada, Vanessa. Esse negócio de criança, minha filha mais velha era criança e tinha um guarda que sempre atravessava ela ali na Érico Veríssimo de mão, um policial. Aí deu um problema no centro de Porto Alegre com trabalhadores, grevistas, e aparece o amigo dela sentando-lhe o porrete nos grevistas e nos manifestantes, e ela diz assim: pai, é o meu amigo, pai. Não é, minha filha, teu amigo é bom, não ia bater em ninguém, coisa e tal. Eu já procurei desviar o assunto, é isso que ela está dizendo. Não pode ser para uma criança tá levando preso, aí já cria uma... Vale para a criança, né? Essa é a doce mentira. Eu tenho as minhas dúvidas quanto a essa doce mentira. Na maioria das vezes, nós adultos mentimos para as crianças porque para nós é muito difícil o contato com a verdade. Eu acho que no caso de um assalto, nós precisamos mostrar para a criança a situação de risco. Com isso, ela aprende a cuidar bem de si. Tá certo. Obrigada, doutora Denise Aerts, médica, pedagoga. Obrigada pela presença. Boa tarde. Prazer estar aqui. E a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai seguir falando sobre mentira. O prefeito de Nova Brécia vai explicar para a gente como começou um concurso nacional da mentira. E olha, a gente vai ter um campeão da mentira aqui na sala com a gente. Tem ainda o Rafinha Bastos, humorista e apresentador do CQC no quadro Palavras Cruzadas. Não perca, a gente já volta.